Aviso: prepare-se para mergulhar em uma jornada fascinante que une mitologia, histórias ancestrais e cultura pop. Vamos desvendar os mistérios e as contradições que cercam Loki, o deus da trapaça. Desde suas raízes nórdicas até sua transformação em um dos personagens mais intrigantes do universo cinematográfico da Marvel, você vai descobrir conexões inesperadas e interpretações surpreendentes. Então, não saia daí, pois cada detalhe desta história vai prender a sua atenção e mudar a forma como você enxerga esse enigmático personagem. E claro, se você ama mitologia e cultura geek, já se inscreva no canal Mitoverso para não perder nada. Loki. O nome por si só já carrega um peso. Seja como um deus nórdico de habilidades incomparáveis ou como o personagem carismático da Marvel, ele desperta sentimentos conflitantes. Admirado por uns, temido por outros, Loki é uma figura que transcende o tempo, os mitos e as telas. Mas afinal, quem é Loki? Para entender sua verdadeira essência, precisamos voltar no tempo e explorar suas raízes na antiga mitologia nórdica. Nos antigos textos escandinavos, Loki é descrito como um deus de espírito inquieto e natureza ambígua. Na verdade, o termo Deus aqui pode ser um pouco enganoso. Isso porque Loki não nasceu como um dos deuses Aesir. Ele é filho dos gigantes Farbalt e Laufey. A palavra gigante, na mitologia nórdica, não significa necessariamente um ser colossal como imaginamos hoje, mas sim alguém proveniente de uma linhagem adversária aos deuses. Loki é, portanto, um Jotun. Porém, ao longo das eras, ele foi aceito entre os Aesir, os deuses que habitam Asgard. Essa ambiguidade de origem já prenuncia seu comportamento imprevisível. Loki é frequentemente descrito como um espírito livre e astuto, alguém que usa seu intelecto para manipular situações a seu favor. Sua figura não é de um guerreiro, como Thor ou Odin, mas de um estrategista, alguém que prefere as palavras afiadas ao confronto físico. Em várias lendas, ele assume papéis distintos, ora como aliado dos deuses, ora como seu pior inimigo. Essa dualidade é o que o torna tão fascinante e difícil de compreender. Um dos aspectos mais marcantes de Loki é sua habilidade de metamorfose. Diferente de outros deuses que possuem características fixas, Loki tem a capacidade de mudar de forma à vontade. Ele já foi um cavalo, um pássaro, uma mulher idosa e até um peixe. Talvez a transformação mais famosa tenha sido quando se tornou uma égua e acabou dando à luz o cavalo de 8 patas Sleipnir, que mais tarde seria montado por Odin. Este episódio, por si só, revela a complexidade do personagem. Não há limites para Loki quando se trata de enganar e se adaptar. Um exemplo claro de sua capacidade de manipulação está na história do roubo do martelo de Thor. Certa vez, o poderoso martelo Mjolnir foi roubado pelo gigante Thrym, que exigiu Freyja como sua noiva em troca da devolução. Para recuperar o martelo, Loki bolou um plano engenhoso. Convenceu Thor a se vestir como Freyja e ir ao encontro do gigante. Disfarçado, Thor conseguiu recuperar Mjolnir e derrotar Thrym. Essa história ilustra não apenas a esperteza de Loki, mas também sua habilidade em fazer com que os outros aceitem suas ideias, mesmo que sejam absurdas, mas nem sempre suas travessuras terminam bem. Em um episódio sombrio, Loki causa a morte de Balder, o deus mais amado de Asgard. Balder era imortal contra quase tudo, exceto uma frágil planta chamada Visco. Aproveitando-se disso, Loki convenceu o cego Hodor, irmão de Balder, a arremessar um dardo feito de visco contra ele durante um jogo. O resultado foi fatal e Balder morreu instantaneamente. Essa traição foi considerada imperdoável pelos Aesir. Como punição, Loki foi amarrado em uma caverna com veneno de serpente gotejando sobre seu rosto.
Sua esposa, Sigyn, permaneceu ao seu lado, segurando uma tigela para aparar o veneno. Mas quando precisava esvaziá-la, as gotas caíam em Loki, fazendo-o se contorcer de dor, causando terremotos na Terra. Esta cena simboliza a dualidade que permeia sua existência. Alguém que ama e é amado, mas que também trai e causa sofrimento. Para os antigos escandinavos, Loki não era apenas uma figura maligna, mas uma representação da própria imprevisibilidade da vida. Ele simbolizava como o caos pode surgir mesmo em situações de harmonia, lembrando que a estabilidade é sempre temporária. Além disso, Loki é considerado um precursor do Ragnarök, o apocalipse nórdico. Durante esse evento, Loki liderará as forças do caos contra os deuses, selando seu destino e dos próprios Aesir. Essa visão cíclica do caos e da ordem era central na mitologia nórdica e refletia as duras realidades da vida nos tempos antigos, onde as forças da natureza podiam mudar tudo em um piscar de olhos. Enquanto figura mitológica, Loki nos ensina sobre a dualidade da existência. Ele não é bom nem mau em essência, mas complexo, como a própria natureza humana. Essa característica é essencial para entendermos por que ele continua tão relevante e atual, mesmo depois de tantos séculos. E quando a Marvel decidiu incorporá-lo ao seu universo cinematográfico, era claro que precisariam preservar essa ambiguidade para que ele funcionasse como personagem. No próximo bloco, vamos explorar como a Marvel adaptou Loki para os quadrinhos e, posteriormente, para o cinema, transformando-o de vilão clássico a um dos personagens mais adorados do MCU. Afinal, será que a versão da Marvel é fiel ao Loki original? Não perca, pois as próximas curiosidades prometem surpreender até os fãs mais dedicados. Quando a Marvel decidiu adaptar Loki para os quadrinhos, sua figura já trazia um potencial imenso. O personagem era perfeito para se tornar um antagonista carismático, astuto, traiçoeiro e complexo. Sua primeira aparição nos quadrinhos da Marvel aconteceu na revista Journey into Mystery, número 85, lançada em 1962. Criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, Loki já surgia como um dos maiores vilões de Thor e um rival recorrente dos Vingadores. Nos quadrinhos, Loki é apresentado como o meio-irmão de Thor, um filho adotivo de Odin, mas com origens muito diferentes. Loki é filho de Laufey, rei dos gigantes de gelo de Jotunheim. Durante uma guerra entre Asgard e Jotunheim, Odin encontrou o bebê Loki abandonado e decidiu criá-lo como seu próprio filho. Desde pequeno, Loki sentiu-se deslocado em Asgard, pois enquanto Thor era celebrado como um herói, ele era visto como um estranho. Isso despertou nele uma intensa sede de poder e reconhecimento. Uma das características mais marcantes de Loki nos quadrinhos é sua habilidade de manipular a realidade através da magia. Diferente de Thor, que confia na força bruta e no poder do martelo Mjolnir, Loki prefere estratégias ardilosas e feitiçaria para alcançar seus objetivos. Ele possui um intelecto brilhante, capaz de arquitetar planos complexos e manipular até os heróis mais experientes. O arco de histórias envolvendo Loki é extenso e cheio de reviravoltas. Em Thor, número 137, ele tenta tomar o trono de Asgard ao enganar Odin. Em Os Vingadores, número 1, Loki é o responsável por reunir a equipe pela primeira vez ao manipular o Hulk e causar destruição. Seu poder de influência é tão grande que, mesmo derrotado, suas ações repercutem por anos. Mas a Marvel não se limitou a retratar Loki apenas como vilão. Com o tempo, o personagem passou por uma evolução notável, especialmente nas séries mais modernas. Em Loki, Agent of Asgard,
lançado em 2014, vemos uma versão mais jovem e reformulada do personagem. Aqui, ele busca redenção por seus atos passados, assumindo o papel de um agente de Asgard para corrigir suas próprias falhas. Esta abordagem mais humanizada de Loki foi extremamente bem recebida pelos fãs e ajudou a consolidar seu status como anti-herói. Outra série relevante é Vote Loki, de 2016, onde o personagem decide se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Usando seu carisma e capacidade de manipulação, ele tenta convencer o povo de que é o líder que eles precisam. A série é uma sátira política, mostrando como Loki sabe explorar o lado sombrio da natureza humana para atingir seus objetivos. Agora, quando o personagem finalmente chegou ao universo cinematográfico da Marvel, a escolha de Tom Hiddleston para o papel foi um dos maiores acertos. O ator trouxe para Loki uma mistura de charme e malícia, tornando o vilão irresistivelmente cativante. Sua primeira aparição em Thor, 2011, mostrou um Loki que busca se provar como um legítimo herdeiro de Asgard, mas também como alguém profundamente ferido por descobrir suas verdadeiras origens. Nos filmes seguintes, Loki foi evoluindo e se tornando mais complexo. Em Os Vingadores, 2012, ele aparece como um vilão completo, sedento por poder e disposto a dominar a Terra com a ajuda dos Chitauri. Contudo, mesmo nesse contexto, o público percebe que sua busca por dominação está enraizada em seu desejo de reconhecimento, algo que ele nunca sentiu por parte de Odin. Em Thor, O Mundo Sombrio, 2013, a complexidade emocional de Loki é ainda mais explorada. Após a morte de Frigga, sua mãe adotiva, vemos um Loki fragilizado, lidando com sentimentos de perda e culpa. A dor se torna combustível para seus atos posteriores, mostrando que ele não é um vilão por natureza, mas alguém que reage ao sofrimento de maneira caótica. O ápice dessa transformação ocorre em Thor: Ragnarok, 2017, quando Loki finalmente luta ao lado de Thor para salvar Asgard de Hela. Aqui, percebemos que sua trajetória deixou de ser apenas de um antagonista para se tornar um personagem dinâmico e contraditório. Alguém que busca redenção, mas ainda mantém um pé no lado sombrio. Mas é na série Loki, da Disney Plus, que vemos a maior evolução do personagem. A série explora um Loki de uma linha do tempo alternativa, que não passou pela mesma trajetória de redenção dos filmes anteriores. Preso pela Autoridade de Variância Temporal, TVA, ele é forçado a confrontar suas próprias falhas e lidar com o conceito de livre-arbítrio. O encontro com Sylvie, uma variante feminina de Entubojun Jizou, si mesmo, desafia ainda mais sua identidade. Pela primeira vez, ele percebe que pode mudar e que seu destino não está traçado. A série também abordou questões importantes sobre identidade e propósito. Quando Loki finalmente admite que não precisa ser um vilão para existir, ele dá um passo significativo em sua jornada de autodescoberta. Sua conexão com Mobius e a revelação de que a TVA manipula o tempo e as realidades abrem uma nova perspectiva para o personagem. A aceitação de sua bissexualidade na série também marca um avanço importante em sua representação. Nos quadrinhos, Loki sempre foi fluido em termos de gênero e orientação, mas vê-lo reconhecer isso na tela foi um momento significativo para os fãs. O confronto final com aquele que permanece mostra que o verdadeiro inimigo não é um vilão clássico, mas o próprio conceito de destino pré-determinado. Para Loki, que sempre lutou para controlar seu próprio destino, essa revelação é um choque. O fato de Sylvie escolher matar aquele que permanece e causar a ruptura do multiverso coloca Loki em uma posição única. Ele não é mais apenas o deus da trapaça, mas alguém que precisa proteger a própria realidade. O MCU conseguiu algo notável com Loki.
transformou um vilão secundário em um protagonista complexo, um símbolo de redenção e identidade. A evolução do personagem reflete uma jornada que não é apenas mítica, mas profundamente humana. No próximo segmento, vamos explorar como o conceito de Loki transcende a mitologia e os quadrinhos, tornando-se um arquétipo moderno de transformação e contradição. Loki continua a inspirar e desafiar as convenções, provando que ser o deus da trapaça significa muito mais do que simplesmente enganar. A complexidade de Loki reside em sua capacidade de adaptação e transformação, tanto na mitologia quanto no universo cinematográfico da Marvel. Contudo, uma característica que permanece constante em todas as suas representações é sua relação com a identidade. Loki não se define por rótulos fixos. Ele é um mutante em essência, alguém que desafia a categorização e se molda conforme a situação exige. Na mitologia nórdica, essa característica se manifesta de maneira literal, através de suas constantes metamorfoses. Na Marvel, ela aparece como uma luta interna entre ser um vilão, um herói, ou simplesmente alguém buscando seu lugar no mundo. O conceito de identidade em Loki é profundamente explorado na série da Disney Plus. A introdução das variantes, diferentes versões de si mesmo oriundas de linhas do tempo alternativas, amplia a reflexão sobre o que significa ser Loki. Cada variante é uma expressão de um caminho diferente que ele poderia ter seguido. Sylvie, por exemplo, não é apenas uma versão feminina de Loki, mas uma representação de um destino completamente distinto. Ela cresceu fugindo, sempre lutando para sobreviver, enquanto o Loki original viveu no luxo de Asgard. Essa dicotomia nos faz refletir sobre como as circunstâncias moldam quem somos. Loki, o personagem central da série, confronta sua própria percepção ao ver em Sylvie um reflexo distorcido, mas também autêntico, de si mesmo. Não se trata de gênero ou aparência, mas de escolhas e consequências. Isso é algo que também ressoa na mitologia. Loki é um ser que, mesmo inserido entre os deuses, nunca pertence totalmente ao seu círculo. Ele está sempre em transição, sempre em um estado de transformação. No episódio em que conhecemos outras variantes, como Kid Loki, Presidente Loki e até mesmo o icônico Alligator Loki, percebemos como o conceito de identidade é fragmentado e moldável. Cada versão carrega traços que tornam Loki reconhecível, mas ao mesmo tempo são únicos em seus próprios contextos. Kid Loki, por exemplo, é um personagem trágico, marcado pelo arrependimento de ter matado Thor em sua linha do tempo. Isso nos leva a questionar: até que ponto nossas ações definem quem somos? Essa reflexão nos remete à mitologia, onde Loki também tem suas versões divergentes. Em algumas histórias, ele é um aliado engenhoso dos deuses, enquanto em outras é seu maior inimigo. Na Marvel, essa contradição se reflete na busca por redenção. Loki quer ser mais do que o vilão que o universo conhece, mas suas ações passadas continuam a assombrá-lo. Sua frase icônica na série, "Eu não quero machucar ninguém", é um momento de vulnerabilidade que contrasta com sua habitual arrogância. Essa busca por propósito também é um tema central na trajetória mitológica de Loki. No poema Völuspá, que faz parte da Edda poética, Loki é condenado a um destino sombrio por trair os deuses. Sua punição, ser acorrentado sob uma serpente venenosa, simboliza o preço de sua traição e a inevitabilidade de seu papel no Ragnarök. Na série, vemos um eco dessa dualidade quando ele finalmente percebe que ser imprevisível não significa ser mal-intencionado. A série oferece a Loki uma oportunidade rara: confrontar sua própria essência e escolher um caminho diferente. Entretanto,
O conflito central da série Loki não é apenas sobre identidade pessoal, mas também sobre controle do próprio destino. O conceito da TVA, Autoridade de Variância Temporal, representa uma força que dita como a realidade deve se comportar, eliminando variantes que ameaçam a linha do tempo sagrada. Isso é uma metáfora poderosa sobre livre-arbítrio. Para um personagem que sempre desafiou regras e expectativas, ser classificado como uma anomalia é um golpe doloroso. A própria ideia de que sua vida foi pré-determinada por forças superiores provoca uma reflexão profunda sobre sua busca por autonomia. No confronto final da primeira temporada, Loki e Sylvie enfrentam aquele que permanece, uma figura que admite controlar o fluxo do tempo para evitar o caos. A decisão de Sylvie de matá-lo, desencadeando o multiverso, coloca Loki diante de uma nova realidade. Ele precisa escolher entre aceitar o caos ou tentar restaurar a ordem. Ao contrário de seu eu antigo, que buscava controle através da manipulação, este novo Loki reconhece que nem tudo pode ser controlado. E que talvez a liberdade seja, por natureza, imprevisível. Outro ponto crucial é a evolução de sua moralidade. Nos primeiros filmes, Loki busca poder e domínio. No entanto, à medida que enfrenta suas variantes e lida com as consequências de suas escolhas, ele começa a questionar a motivação por trás de sua ambição. A série mostra que, para Loki, poder nunca foi um fim em si mesmo, mas uma maneira de compensar sua sensação de inadequação. Seu desejo de ser rei, seja de Asgard ou da Terra, é na verdade um reflexo de sua carência emocional. Ele não quer apenas governar, ele quer ser aceito e respeitado. Essa jornada de autoconhecimento culmina quando Loki finalmente admite sua vulnerabilidade. Quando ele se apaixona por Sylvie, não é apenas uma escolha romântica, mas também simbólica. Ele está aprendendo a amar a si mesmo que isso signifique aceitar suas falhas. Para um personagem que passou tanto tempo se odiando, esse é um momento revolucionário. Isso também ressoa com o conceito mitológico de Loki, um ser que se transforma constantemente, mas que no fundo busca um lugar ao qual possa pertencer. Série explora a ideia de que a identidade não é fixa, mas um fluxo constante. Para Loki, ser o deus da trapaça não significa apenas enganar os outros, mas também confrontar suas próprias ilusões. Ele percebe que sua busca por poder não o tornará completo e que talvez o verdadeiro propósito não seja governar um reino, mas compreender sua própria essência. Enquanto o MCU continua a expandir o multiverso, Loki permanece como uma figura-chave para compreender os conceitos de liberdade e identidade. A série Loki trouxe uma complexidade inédita ao personagem, transformando-o de um vilão icônico em um protagonista multifacetado. E isso é um mérito não apenas do roteiro, mas também da atuação intensa e carismática de Tom Hiddleston, que conseguiu capturar todas as nuances desse personagem inesquecível. No próximo bloco, vamos mergulhar em como Loki se tornou um símbolo cultural contemporâneo, transcendendo as telas e se estabelecendo como um ícone pop. Desde teorias de fãs até sua influência em outras mídias, veremos como o legado de Loki continua a evoluir e inspirar. Loki transcendeu sua origem mitológica e se tornou um ícone cultural moderno, não apenas dentro do universo cinematográfico da Marvel, mas também no imaginário popular como um todo. Sua figura representa algo mais profundo do que apenas um vilão ou um anti-herói. Ele simboliza a luta interna pela identidade e a busca por aceitação. Mas como isso aconteceu? Como um personagem que na mitologia era visto como um agente do caos e da destruição, se transformou em um símbolo de redenção e superação.
Para entender isso, precisamos considerar a maneira como a narrativa moderna ressignifica personagens clássicos. No passado, os deuses eram espelhos dos medos e aspirações humanas. Loki, na mitologia nórdica, representava o caos imprevisível que poderia destruir a ordem estabelecida. Ele era a tempestade que vinha após um período de calmaria, lembrando aos mortais e aos próprios deuses que o equilíbrio é sempre temporário. Entretanto, na cultura moderna, as histórias evoluíram para refletir a complexidade emocional e os dilemas pessoais dos personagens. Loki se tornou um protagonista trágico, alguém que luta contra sua própria natureza enquanto busca um propósito. Isso é especialmente evidente na série Loki, onde ele deixa de ser um mero antagonista para se tornar alguém disposto a questionar seu papel no universo. Essa jornada de autodescoberta fez com que muitos se identificassem com ele, não como um vilão, mas como alguém que busca aceitação e redenção. Outro fator que contribuiu para essa transformação foi a atuação marcante de Tom Hiddleston. Desde sua estreia como Loki, em Thor, 2011, Hiddleston trouxe profundidade ao personagem, explorando suas motivações e inseguranças. A química entre Hiddleston e Chris Hemsworth, que interpreta Thor, também ajudou a criar uma dinâmica complexa entre os irmãos, adicionando camadas emocionais que os quadrinhos frequentemente deixavam de lado. Com o sucesso da série Loki, a figura do deus da trapaça se consolidou como um ícone da cultura pop contemporânea. Fãs ao redor do mundo começaram a criar teorias sobre suas motivações, discutindo temas como livre-arbítrio e determinismo. A série explorou o conceito de identidade de maneira única, especialmente ao introduzir variantes que, apesar de serem essencialmente Loki, tinham personalidades e histórias distintas. Isso reforçou a ideia de que Loki não é definido por seus atos passados, mas por sua capacidade de se reinventar. Essa abordagem moderna dialoga diretamente com questões atuais sobre autoconhecimento e mudança. Muitos veem Loki como uma figura de resistência contra rótulos pré-determinados. Ele representa o direito de mudar, de se redimir e de encontrar um novo caminho, mesmo que esse processo seja doloroso e cheio de tropeços. Mas além da ficção, a popularidade de Loki também reflete uma mudança cultural. Nos dias de hoje, personagens que desafiam normas e não se enquadram em papéis tradicionais têm conquistado cada vez mais espaço. A fluidez de gênero e orientação de Loki na série é um exemplo disso. Ao abordar essa questão de maneira natural e autêntica, o MCU conseguiu tornar Loki relevante, não apenas como um personagem complexo, mas também como um ícone de diversidade. Os quadrinhos já haviam explorado essa fluidez há algum tempo. Nos arcos mais recentes, Loki assumiu formas femininas e até mesmo infantis, como Kid Loki. Essas versões não apenas enriquecem sua trajetória, mas também mostram que sua identidade é multifacetada, refletindo a própria ambiguidade da condição humana. Ser Loki significa aceitar as contradições internas e entender que o caminho da mudança é contínuo. A série também redefiniu o conceito de vilania no MCU. Ao invés de apresentar um antagonista absoluto, Loki propôs a ideia de que a verdadeira luta é interna. Não são as conquistas externas que definem o personagem, mas sim sua capacidade de encarar suas falhas e buscar um significado maior. A figura do deus da trapaça se torna, então, um símbolo de evolução e resiliência. Alguém que, apesar de seus erros, continua tentando ser melhor. No episódio final da primeira temporada, quando Loki retorna à TVA e percebe que tudo mudou, entendemos que seu papel no multiverso ainda está longe de terminar. Ele não é mais apenas o agente do caos. Ele se tornou alguém capaz de sacrificar sua própria felicidade para proteger aqueles que ama. Esse amadurecimento é a culminação de anos de evolução do personagem, tanto nos quadrinhos quanto no cinema.
Mas por que Loki continua tão relevante mesmo depois de mais de 50 anos de histórias nos quadrinhos e séculos de mitologia? A resposta está na universalidade de sua narrativa. Todos nós, em algum momento, nos sentimos fora de lugar, lutando para sermos aceitos e compreendidos. Loki simboliza essa luta interna, mas também a esperança de que podemos mudar e melhorar, mesmo que o mundo ao nosso redor nos veja de maneira diferente. Com o multiverso se expandindo no MCU, há inúmeras possibilidades para o futuro de Loki. Será que ele se tornará um herói definitivo, abandonando suas artimanhas? Ou continuará, transitando entre o bem e o mal, explorando as nuances de sua personalidade caótica? O fato é que Loki está longe de ter sua história encerrada, e enquanto ele continuar a evoluir, continuará a nos inspirar. Então, se você também já se sentiu um estranho no mundo, ou já se viu lutando contra as expectativas dos outros, talvez você tenha um pouco de Loki dentro de si. E essa é a beleza do personagem. Ele nos lembra que podemos ser contraditórios, falhos, mas também capazes de nos reinventar e encontrar um propósito. E aí, qual Loki é o seu favorito? O vilão sagaz dos primeiros filmes? O herói relutante da série? Ou o deus imprevisível dos mitos antigos? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal Mitoverso para mais histórias épicas que conectam mitologia e cultura pop. Até o próximo vídeo!